de número 6. Lucas, se você quiser colocar no telão, pode colocar, hoje está liberado aí. Que o homem é rápido, hein, cara? Esse cara é demais. Gênesis, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 6, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Repita comigo: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que o comeu também. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, que a Tua palavra ela venha de encontro ao nosso coração e que nós possamos aprender, Deus, do Teu Evangelho, das Tuas Escrituras, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, como você já viu aqui, eu quero falar sobre um tema que é pouco falado, mas é um tema muito importante, que é idolatria. Pastor, o que é idolatria? Por muito tempo nós acreditávamos que idolatria é algo somente voltado para imagens. Eu estou adorando uma imagem, etc e tal. E por muito tempo nós não falávamos desse assunto e não ensinávamos sobre esse assunto porque achávamos que era um assunto muito simples. Mas a idolatria, ela começou aqui na vida desse homem e dessa mulher no jardim. Adão e Eva, um dia cansados, eles começam ali a conversar com a serpente, no caso Eva. E aí de repente ela começa a dar ouvidos para a serpente. E a serpente vai dizer para elas: pode comer do fruto, vocês não vão morrer, fica tranquilo. Não vai acontecer nada com vocês. Na verdade, Deus, Ele sabe que se vocês comerem do fruto, vocês serão igual a Deus. Então nasceu no desejo do coração da mulher o desejo de ser igual a Deus. Pastor, o que é idolatria? Idolatria é destronar Deus e entronizar algo ou alguém. Idolatria é quando nós tiramos Deus do centro e colocamos algo ou alguém no lugar. Idolatria é quando nós falamos para o Senhor: nós não queremos que o Senhor seja o Senhor, nós queremos ser maior ou melhor que o Senhor. Mas pastor, isso é impossível, ninguém aqui quer ser maior do que Deus. Ninguém aqui quer ser melhor do que Deus, será que não? Quem aqui crê que Deus ele tem o governo sobre todas as coisas na sua vida? Quem crê nisso? Então por que você se desespera todos os dias e tira o Senhor do trono e tenta assumir o governo da tua vida toda hora? Quando você desconfia de que Deus pode fazer aquilo que Ele disse que faria, você está tirando Deus do trono e está colocando a tua razão, a tua verdade, os teus medos, o teu ego. E muitos de nós vivemos assim todos os dias, tirando Deus do centro e colocando as nossas vontades no centro. Idolatria é tirar Deus do trono e entronizar algo ou alguém. Eva tinha Deus no trono, Adão tinha Deus no trono. Mas de repente ela olhou para a árvore e ela falou assim: cara, eu posso então estar no trono, eu posso ser igual a Deus, eu posso ser como o Senhor. Então nasceu no coração dela um desejo de ser entronizada, um desejo de estar no trono, um desejo de ser maior ou igual a Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Diga amém. E é muito interessante que por muitos anos nós questionamos os católicos, ou por muitos anos criticamos outras religiões e qualquer outra religião, mas o povo evangélico ele tem vivido cada vez mais uma idolatria dentro das igrejas. Nós temos vivido idolatria com homens, nós temos vivido idolatria com pessoas, nós temos ido nas igrejas achando que é um show gospel, achando que eu preciso tirar foto com alguém porque assim a minha vida vai ser diferente, eu preciso estar na mesa com alguém porque a minha história vai ser diferente.
E o Paul Washer, é assim que fala o nome dele, pastor Igor? Paul Washer. Ele diz uma frase que diz assim, ó: me diga o que ocupa a sua mente e eu lhe direi quem é o seu maior ídolo. Me diga quais são os primeiros pensamentos que passam na tua cabeça pela manhã e eu te direi qual é o seu maior ídolo. A verdade é que existe algo de errado com a igreja, porque se nós acordamos pela manhã e o Senhor não é o meu primeiro pensamento, o Senhor não é o primeiro respirar da minha vida, se eu acordo pela manhã e o Senhor Jesus, Ele não é o primeiro a ouvir da minha boca, bom dia Espírito Santo, Senhor eis-me aqui, se o meu primeiro fôlego de vida, o meu respirar pela manhã que é, se não tiver a presença do Senhor, existe um ídolo dentro do seu coração. Quais são os seus ídolos, igreja? Quais são os ídolos que nós temos construído todos os dias? Quais são os ídolos que nós temos formado dentro das nossas casas? Você quer que eu fale a verdade para você? O ídolo de muitos é isso aqui. É postar um story e saber quantas curtidas teve. É toda hora ficar gravando e ficar olhando para ver se ficou perfeito, porque precisa ser perfeito. Porque se não for perfeito, o que é que vão pensar de mim? É postar um vídeo e saber se ele teve a quantidade de visualizações ou curtidas, ou se o meu vídeo simplesmente flopou. Pastor, o que é flopou? Boa pergunta, é quando não dá certo, é isso mesmo? É? Quando não alcança aquilo que eu imaginei que alcançaria, Vince? Uau! Um alcance indesejado. Que isso, hein? Flopou. Anote no seu vocabulário de adolescente. Então nós precisamos entender que qual é o meu primeiro pensamento na manhã? O que foi que Adão e Eva fez porque eles quiseram tirar o Senhor do trono e eles queriam ser igual a Deus? Será que a gente não está tentando ser igual a Deus todos os dias da nossa vida? Isaías 42, verso número 8. Coloca na tela para mim, por favor. Isaías 42, verso número 8. Eu sou, este é o meu, não darei a outro a minha, nem a imagens, o meu. O Senhor, Ele é único, igreja. O Senhor, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele não divide a glória dEle. Mas nós temos dividido a glória do Senhor com outras coisas. Nós temos colocado as coisas do Senhor de lado, nós temos vivido simplesmente a nossa vida como se o Senhor nunca fosse voltar, ou como se o Senhor não existisse. Nós simplesmente pegamos a glória dEle e dividimos com outras coisas, mas a Bíblia está dizendo que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Pessoas que vêm na igreja, pessoas que entram na casa do Senhor e abrem mão da presença do Senhor por causa de namorado, por causa de namorada, por causa de emprego, por causa da opinião das pessoas, porque agora eu não concordo com a repreensão, eu vou embora. Nós estamos simplesmente tirando Jesus do trono e nos assentando no lugar dele. Nós somos o povo mais idólatra. É como diz o Evangelho, nós olhamos o cisco no olho do irmão, mas não olhamos a trave no nosso. Me diga qual é o teu primeiro pensamento na manhã, eu te direi qual é o teu ídolo. Será que a gente tem idolatrado o dinheiro a ponto de achar que o dinheiro é maior do que o Senhor? Existem pessoas que estão vivendo hoje aquilo que sempre sonharam viver, mas não conseguem desfrutar e nem se alegrar, porque estão mais preocupadas em ganhar mais dinheiro para viver mais coisas e não estão valorizando o que receberam hoje. Todas as manhãs quando eu chego aqui na igreja, eu começo a olhar para essas cadeiras, eu começo a olhar para o templo, eu começo a olhar para esse ar, mesmo desligado, e aí eu começo a falar: Senhor, há 3 anos e meio atrás, isso aqui só estava dentro do meu coração, só estava dentro da minha cabeça, não existia, e mesmo assim o Senhor foi fiel, o Senhor cumpriu todas as coisas. E eu começo a falar com Deus, eu começo a orar, eu começo a pensar: por que será que por muitas vezes eu deixo tudo isso de lado para ficar preocupado com conta que tem que pagar às vezes, com pessoas que estão querendo sair da igreja, ou qualquer outro motivo que possa aparecer? Por que você está tão preocupado, irmão? A tua preocupação, ela revela a ocupação dentro do teu coração.
Se nós estamos tão preocupados é porque nós não confiamos que Deus pode fazer. Qual é o ídolo do nosso coração? Me diga qual é o teu primeiro pensamento e eu te direi qual é o teu ídolo. Nós estamos distantes daquele que é o Rei da Glória. Existe um texto em Romanos que vai dizer, Romanos capítulo 1, verso de número 21 ao verso de número 23, diz assim, ó: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. A Bíblia está nos mostrando que o homem, tendo o conhecimento de Deus, sabendo da grandeza e da glória de Deus, ele simplesmente trocou a glória de Deus por uma imagem humana. O que seria isso, pastor? Nós estamos criando as nossas próprias imagens de padrão daquilo que é perfeito, daquilo que é bom, e nós nos esquecemos do Senhor. Nós estamos vivendo uma vida onde nós criamos um padrão de perfeição e o Senhor não se encaixa mais nesse padrão. O Senhor não se encaixa mais na nossa rotina. É por isso que, se perguntar para você, qual foi a última vez que você leu a Bíblia, qual foi a última vez que você orou, qual foi a última vez que você buscou o Senhor? Pastor, a minha vida é muito corrida. Exatamente, você desprezou a glória dele, criou uma imagem de padrão a qual você deve seguir. Você se esqueceu de quem ele é. Achando-se sábio, tornou-se louco. Não, mas eu preciso trabalhar para pagar as minhas contas. Acha que há sabedoria nisso, mas há loucura nisso. Porque nós estamos valorizando 80, 90 anos que passaremos nessa terra e se esquecendo da eternidade, onde estaremos na glória com Ele. Não faz sentido. Achando-se sábios, tornaram-se loucos, desprezaram a imagem do Deus invisível, desprezaram a glória dele. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre um homem caído, um homem que só se preocupa com um padrão de imagem humana. E nós estamos vivendo assim todos os dias na nossa vida. Todos os dias nós estamos vivendo como se o nosso Senhor não voltará, como se Jesus não voltará para essa terra. Nós estamos vivendo a vida idolatrando coisas, idolatrando pessoas, idolatrando um padrão humano que é seguidor no Instagram, ou seguidor no TikTok, ou sei lá qual que é o padrão humano que você tem idolatrado, a casa bonita, a casa perfeita. Mas nós não estamos valorizando aquilo que Deus nos entregou nas mãos. Nós não estamos valorizando a imagem do Deus invisível que está em todas as coisas. O Senhor, Ele está em todas as coisas. Você consegue ver Ele no canto do pássaro. Você consegue ver Ele quando você vê a brisa batendo sobre as folhas das árvores. Você consegue sentir a presença do Eterno. Porque a Bíblia vai dizer que céus e terra proclamam a glória de Deus. O firmamento anunciam as obras das suas mãos. O Senhor está falando conosco a todo momento. Mas nós estamos distraídos, apegados aos nossos ídolos. E o Senhor está dizendo: eu não divido a minha glória com ninguém. Nós estamos dando mais glória para os nossos filhos, nós estamos dando mais glória para os nossos namorados, para os nossos maridos, para as pessoas ao nosso redor. Tem pessoas que vêm na igreja porque dão glória ao seu ministério, mas nunca glorificaram a Deus. Criamos ídolos dentro da igreja. Criamos ídolos e acreditamos que esse ambiente aqui é um ídolo, porque se eu não estiver nesse ambiente eu não presto. Se eu não estiver tocando, se eu não estiver pregando, se eu não estiver cantando, nada disso faz sentido. Mas o evangelho nunca foi sobre isso. Sempre foi você ir para o teu quarto, fechar a tua porta e ter um tempo de relacionamento com Ele. Porque no céu não haverá microfone, no céu não haverá nada dessas coisas. Haverá um filho que adora um pai. Mas muitos de nós não estamos sendo filhos aqui na terra. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? O homem caído, o homem que trocou as coisas de Deus. Isaías 43, verso número 10 diz assim: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Mas pastor, por que nós estamos criando deuses? Por que nós fazemos isso?
Repita comigo, o ser humano é composto por corpo, alma e espírito. Todo ser humano ele tem necessidades no corpo que se chama necessidades fisiológicas. Nós temos necessidades fisiológicas, que faz parte do nosso corpo. Nós temos as nossas necessidades da alma, as nossas carências, as nossas angústias da alma. E nós somos um ser espiritual, nós temos um espírito. Qual que é o grande problema? Nós valorizamos mais o nosso corpo e valorizamos mais a nossa alma do que o nosso espírito. Como assim, pastor? A verdade é que se você ficar aqui sem comer durante uma semana, sem se alimentar durante uma semana, o que vai acontecer com o seu corpo? Sem comer e sem beber água, você morre. Algumas pessoas podem morrer, outras que são tipo eu assim, acho que aguenta mais uns 15. Mas você concorda que você vai estar muito fraco, muito debilitado? Você concorda que a sua vida vai estar difícil de você tomar decisões como tomava antes, porque está faltando alimento. Eu me lembro que eu fui treinar com o Maicon na academia, e ele estava sem comer, e ele quis pegar o mesmo peso que ele pegava quando ele estava comendo. O que aconteceu com você, Maicon? Finish, desmaiou. Na hora que eu cheguei na academia, eu fui buscar um Guaraviton para ele. Na hora que eu voltei, o Maicon estava deitado assim no chão, assim, com as mãos assim, ó. Falei, meu Deus, e agora? Morreu? Manifestou? O que aconteceu? Porque o corpo, ele necessita, irmão. Ele necessita de alimento. Se o nosso corpo tem um padrão, o nosso espírito, muitos espíritos aqui estão ressequidos. Muitos espíritos estão praticamente mortos aqui, parecendo o Maicon no chão. Por quê, pastor? Porque não tem alimento. Nós precisamos ser alimentados. Por que existem mais de 7 bilhões de religiões no mundo? Existem mais de 7 bilhões de religiões na Terra, porque o ser humano ele tem um anseio pela eternidade. E esse anseio pela eternidade se chama espírito que tem dentro de nós. Nós temos um espírito, nós clamamos pelo eterno. Nós clamamos por aquilo que é poderoso. Nós clamamos por aquilo que é maior. E por isso que o ser humano cria ídolos para ele. É por isso que nós estamos criando ídolos. A única coisa que precisa acontecer é que o nosso coração volte para a centralidade do Evangelho. Eclesiastes capítulo 3, verso número 11 vai dizer assim, ó: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus colocou em nós um anseio para aquilo que é eterno, irmão. O teu espírito clama a presença de Deus. É por isso que quando você está lá fora, é por isso que quando você está no mundo, é por isso que quando você se perde, algo começa a queimar dentro de você, te trazendo de volta. É o Espírito Santo que conecta com o teu espírito, e ali começa a fluir algo dentro de você. É por isso que tem noites que você fala assim, eu estou sentindo um vazio. Que vazio é esse? É o anseio pela presença daquele que reina, daquele que vive, daquele que é eterno. Você tem fome. Nós cantamos assim, aqui, assim como a corça anseia por águas, assim eu anseio por ti, Senhor. Nós precisamos voltar o nosso coração a ter sede de Deus. Na verdade, eu quero corrigir isso que eu acabei de falar. O nosso coração, ele sempre vai ter sede de Deus. O problema é qual é o Deus que você criou para você. O nosso coração sempre vai ter fome e sede de Deus. O problema é qual é o seu Deus hoje. Diga-me qual é o teu primeiro pensamento, que eu vou dizer qual é o teu Deus. Qual é a necessidade, qual é o Deus que você ama. Tem muitas pessoas longe da presença de Deus. Então nós criamos um Deus para nós. Nós como seres humanos, pela necessidade de um Deus, nós criamos um Deus para nós. E Paulo vai falar sobre esse Deus em Filipenses capítulo 3, verso de número 17 ao verso de número 19. Coloca para mim lá. Filipenses 3, do 17 ao 19. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Próximo versículo. Pois como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o seu Deus é mais uma vez, o seu Deus. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. O homem caído, ele tem um Deus
e o seu Deus é o seu próprio estômago, é o seu próprio umbigo, são as suas próprias vontades. Quando Eva olha para o fruto, ela olhou para aquilo que era desejável para ela: serei igual a Deus. O Deus desse século e o Deus que nós temos gerado para as nossas vidas é o nosso próprio estômago, são os nossos próprios pensamentos, é o famoso egodolatria. Nós estamos vivendo uma egodolatria, nós estamos vivendo a idolatria do nosso ego, a idolatria das nossas vontades, a idolatria daquilo que nós acreditamos que é uma verdade, a idolatria daquilo que nós pensamos que é a verdade sobre nós. O homem não trocou Deus pela serpente, ele trocou Deus pelo seu estômago, ele trocou Deus para querer ser igual a Deus. A idolatria não é simplesmente para um Deus, para o diabo ou qualquer coisa do tipo. A idolatria é quando nós tiramos Deus do trono e nós queremos nos assentar ali. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, gente? Aqui tem umas pessoas assim, ó. Vou acabar rápido então. A Bíblia vai falar sobre um homem chamado Saul. 1 Samuel, capítulo 15, verso de número 12. Coloca para mim, por favor. Saul, ele era rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E enquanto ele estava em guerra, ele começou a vencer batalhas, então ele decidiu fazer para ele uma imagem dele. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Pastor, mas a gente não ergue monumentos em nossa própria honra hoje. Será que não, irmão? Será que a gente não está em busca de ser reconhecido por alguém em todo tempo? Será que o nosso desejo não é ser grande, ser conhecido? Será que o nosso desejo não é querer ser maior que os outros? Você consegue entender que a idolatria ela tem entrado sorrateiramente dentro dos nossos corações? E o pecado de idolatria te afasta e te leva para o inferno? Você consegue entender isso ou não? Somos idólatras. Porque o Deus que cultuamos é nós mesmos. Vamos jogar real? Você veio aqui hoje para quê? A tua presença aqui hoje é por qual motivo? Você veio aqui para buscar Deus? Você veio aqui para adorar o Senhor? Você veio aqui porque você ama o Senhor? Ou você veio aqui porque você tem uma necessidade, você está em busca de uma resposta? Se você tem uma necessidade, a tua resposta é: o meu foco não é a cruz, o meu foco é o meu próprio umbigo, é o meu próprio estômago. Eu vim aqui em busca de algo para mim. Porque se você veio aqui buscar a Deus, a tua adoração durante os louvores seria diferente do que nós entregamos aqui, sim ou não? Sim ou não, igreja? Se eu vim aqui buscar a Deus, eu farei aquilo que Deus faz. E Deus abraça aquele que está sofrendo, Deus encontra aquele que está perdido, Deus, Ele prospera e abençoa aquele que está em falta. Será que em algum momento do culto Deus falou com você e falou: tira um dinheiro da tua conta e abençoa a vida de um irmão aqui dentro? A verdade é que construímos Deus ao nosso próprio padrão. Nós construímos Deus, os deuses à nossa própria imagem. Nós queremos nos assentar do trono e nós queremos ser reverenciados dentro da igreja e dentro da adoração. Não é o Senhor. Aonde está a realidade do nosso coração? Saul, ele simplesmente levantou uma estátua em honra ao nome dele. Cuidado com pastores que pregam sobre honra e levantam estátuas de si mesmo, porque a única coisa que eles querem é ser reverenciados. Cuidado com pessoas que exigem honra de você e exigem que você adore a estátua que eles criaram sobre eles mesmos. Cuidado com pessoas que exigem honra. Saul, ele estava exigindo algo que não era dele. E por causa disso, verso de número 22 e verso de número 23. Coloca para mim, por favor. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Aqui, Samuel está fazendo uma pergunta para Saul. Saul, você acha que eu estou tão interessado? Você acha que Deus está interessado em todo o sacrifício e toda oferta que você faz para Ele?
Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus não está preocupado com o teu sacrifício, nem com a tua oferta. Deus não está preocupado com quanto que você dá de dinheiro na igreja ou não. Deus não está preocupado com quanto você trabalha na igreja ou não. Isso não interessa a Deus. A única coisa que Deus quer de nós é o que está escrito ali, ó. Me perdi. Ele está preocupado em obediência. A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Para Deus, a tua obediência, você entrar dentro da casa do Senhor, glorificar o nome dEle por quem Ele é, vale mais do que todo o dinheiro que você entrega aqui na casa do Senhor, ou de que todo o trabalho que você faz para Ele. Obedeça ao Senhor, se prostra a Ele. Próximo versículo. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. A gente já ouviu muita gente falando sobre isso, né? Mas poucas pessoas falam sobre a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou. A arrogância, irmão, é como o pecado de idolatria. Aqueles que são arrogantes são aqueles que olham para si mesmos e se acham melhores do que os outros. Isso é idolatria. A Bíblia está dizendo que isso é como idolatria. Por que que o ser humano tem sido assim? Porque eles criaram um Deus ao seu próprio padrão. E a arrogância diz que eu sou melhor do que você, que eu tenho um carro melhor que você, que eu tenho uma moto e você não tem uma moto, porque eu moro num apartamento chique, ou porque eu moro numa casa chique e você não mora. A arrogância é como um pecado de idolatria. Tem muitas pessoas que são arrogantes. Tem muitas pessoas que têm vivido arrogância, são idólatras. Nós precisamos quebrar isso no nosso meio. Porque eu sou, porque eu faço, porque eu sou bom, porque eu sei, porque eu tenho, porque eu entendo. Nós não somos nada, irmão. Sabe o que Deus quer que você faça? Desça do trono do teu coração hoje. Essa mensagem não é uma mensagem engraçada, não é uma mensagem fácil de se pregar. Mas tem muita gente aqui dentro que é arrogante. E presta atenção no que eu vou falar, você vai ficar um pouco assustado. Existem pessoas aqui dentro que são arrogantes espiritualmente. Cuidado, porque a arrogância é como o pecado de idolatria. Tem muitas pessoas que acham que porque oram mais, porque leem mais, porque tem mais tempo na igreja, porque já fez tantas coisas, acham que são bons o suficiente. Deixa eu te falar uma coisa, nós não somos nada, irmão. Nós não somos nada. A arrogância espiritual é como o pecado de idolatria. Tem gente que tem idolatrado a si mesmo, porque consegue ler a Bíblia mais do que os outros. O nome disso é religiosidade. Tem gente que é arrogante espiritual, porque acha que porque entendeu alguma parte da Bíblia, é melhor do que aqueles que ainda não entenderam. Arrogância espiritual. Vocês estão entendendo? Existem muitas pessoas que são assim, só que essas pessoas que são assim, é encoberto, ninguém consegue perceber a olho nu. Você só vai perceber quando você já se envolveu bastante tempo com ela. Você só vai perceber a arrogância dela depois que você já está um tempo convivendo com ela, porque o falar dela denuncia o que está dentro do coração. Nós precisamos ser humildes, igreja. Eu, pastor Pablo, que estou aqui falando com você, eu não sou nada. Existem milhares de pessoas muito melhor do que eu. E se o Senhor tiver alguém mais capacitado no momento para assumir o meu lugar na igreja, eu me retiro e me submeto à vontade dEle. Porque nunca foi sobre mim, é tudo sobre quem Ele é, vocês entendem isso? Só que a arrogância que há em nós é como um pecado de idolatria. Somos idólatras de nós mesmos. Tiramos Deus do nosso coração e nos assentamos no trono. É por isso que quando chegamos na igreja achamos que temos que ser servidos pelas pessoas. É por isso que quando nós paramos o nosso carro ali na frente, e porque o nosso carro é um pouquinho melhor do que os outros, a gente acha que tem que ter lugares melhores para nós dentro da igreja. É por isso que achamos que porque damos o dízimo na igreja, agora nós temos direitos que outros que dão não têm. Não existe nada disso. A arrogância é como o pecado de idolatria. Precisamos deixar a arrogância de lado. E principalmente a arrogância espiritual. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, do verso de número 4 ao verso de número 8, eu quero ler esse texto e nós vamos orar para finalizar.
O apóstolo Paulo, um dos maiores homens que já pisou nessa terra, com muita experiência e muita bagagem, ele vai dizer o seguinte: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Próximo versículo. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Fariseu era a religião da época e era a religião mais rigorosa. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo perseguia a igreja e matava os cristãos antes de se converter. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo sobre os seus atributos, aquilo que ele era na carne, quem ele era antes de conhecer Jesus. O cara tinha bagagem, ele era experiente, hebreu, fariseu, irrepreensível. Ninguém tinha autoridade para corrigir Paulo, porque Paulo era muito bom. Próximo versículo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Aquilo que eu achava que era muito, eu tenho um carro, eu sou empresário, eu sou muito bom, eu sou o melhor da minha área, eu sou o melhor naquilo que eu faço. Quando eu conheço a Cristo, eu entendo que tudo aquilo que parecia ser lucro se torna perda, porque eu encontrei o meu verdadeiro amor, eu encontrei o verdadeiro Deus, eu desci do trono do meu coração e agora Ele voltou a se assentar no trono novamente. O grande problema da igreja é, todos que estão aqui anseiam por um Deus. A pergunta é, qual é o seu Deus? Qual é o Deus que você está buscando? São as riquezas, são os negócios, é você mesmo? Mas quando encontramos a Cristo, por causa de Cristo, nós consideramos tudo aquilo como perda. Próximo versículo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo está dizendo, todos os meus títulos, todos os meus rótulos, toda a minha riqueza, tudo aquilo que um dia eu achei que era importante nessa terra, tudo aquilo que era o meu ídolo, quando eu conhecia Jesus, tudo isso se transformou em esterco. Qual é o problema da igreja nos dias atuais? Nós não conhecemos Jesus. Porque se um dia você tiver um relacionamento verdadeiro com Jesus e entender a glória dele, você nunca mais vai viver achando que você é alguém nessa terra, porque a humildade tomará o teu coração e você vai viver como uma pessoa simples, humilde, sabendo que ele merece glória, não você. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que maior que toda a sombra que a gente projetou, importa que Ele seja o único Senhor. Todo ser humano tem um anseio pelo eterno. Todo ser humano tem um anseio para aquilo que é espiritual. Todo ser humano anseia Deus, igreja. A pergunta é, qual é o seu Deus hoje? O que se tornou o teu Deus? Essa noite é uma noite de nós lançarmos todos os tronos no chão e colocar o Senhor Jesus de volta no trono. Ele precisa assumir o trono da minha vida. Me diga qual é o teu primeiro pensamento, eu vou te dizer qual é o teu Deus. Me diga quais são os pensamentos que passam pela tua mente todos os dias. Se ele não for o primeiro pensamento, ele não é o teu Deus. O teu Deus é outra pessoa,
O teu Deus pode ser um namorado, o teu Deus pode ser uma conta, um emprego, um hobby seu. Mas que na noite de hoje todos os tronos caiam. Se existe algum trono que você precisa colocar no altar do Senhor, e você quiser sair do seu lugar, vem para cá, eu vou orar com você. Se você quiser se ajoelhar no teu lugar, se ajoelhe no teu lugar e coloque tudo abaixo. Essa noite é uma noite de se render ao Senhor. Essa noite é uma noite de você colocar de lado todos os tronos. Às vezes você está aqui, você está preocupado demais. Você está com muita preocupação, você está com medo, você está ansioso, você está em crise. Sai do seu lugar, vem para cá, coloque esse trono na presença dEle. O Senhor vai te ajudar, irmão. Toda a igreja, feche seus olhos, vamos adorar o Senhor.